Aí no caso dos condutores, que é o que a gente vai mais precisar observar na hora de fazer a prática. Deixa eu ver aqui, o Neto mandou uma mensagem. Esse traço fino cinza é o fio. No caso aqui, Neto, aqui embaixo, sim, é o fio. Esse aqui é o fio e aqui de lado é a parede, como se fosse a parede, representação de parede. Quando a gente for ver projetos de instalações elétricas, a gente vai ver que a gente transforma a planta baixa toda, colocando ela na cor cinza, né? Na hora de imprimir, ela vai ficar bem mais clarinho assim, né? E o que for de instalação elétrica vai ficar na cor branca ou cor azul, que dá um destaque maior. Tranquilo. Aí aqui no caso dos condutores, né? Como é que eu vou saber se está passando um cabo... Diga lá, Antônio. Uma coisa que eu tenho observado, professor, Ah, que projetistas, muitos deles não colocam todas as informações e, assim, faz um projeto e quando chega na obra, muda praticamente quase tudo. acontece muito isso. Principalmente porque às vezes, quando a pessoa faz o projeto, ele acaba não indo na obra, né? Acontece muito disso. No meu haver, é um erro, que o projetista devia ir na obra, conhecer. Justamente. Você, na frente do computador, você imagina uma coisa, Lá na obra é mas na outra. real é outra coisa totalmente diferente. Principalmente quando você está trabalhando com shopping, supermercados, essas coisas que envolvem mais de um tipo de instalação. Instalação elétrica, instalação de ar-condicionado, instalação de incêndio, né? Então, o projetista ele sempre precisa fazer uma visita na obra, né? Por exemplo, eu quando vou fazer uma visita dessa de levantamento, eu sempre tiro fotos, né? Faço vídeos, justamente para saber como é que eu vou passar essa fiação, né? Por onde que eu vou estar passando ela, né? Procuro sempre procurar o responsável pela obra para saber se vai passar algum eletroduto por ali. Faça a Vai comparação passar com um cano de água. justamente, né? Então, assim, eu sempre procuro saber do projetista, ou do engenheiro civil, do mestre de obras, se ali pelo aquele caminho já vai passar alguma coisa. Principalmente quando a gente está trabalhando com água, né? Como o Ronildo falou. Que água você não pode desviar, né? A fiação você ainda desvia, beleza? Beleza. Então, o que que acontece? Para eu saber que eu tenho lá um condutor de fase passando pelo eletroduto, né? Eu vou ter essa simbologia. É uma linha reta que vai cruzar o eletroduto, né? Se você for fazer o projeto colorido, geralmente o eletroduto, a fiação de fase, como eu mostrei lá para vocês, seria o quê? Na cor vermelha, não é isso? As fases na cor vermelha. Então, geralmente a gente já coloca esse símbolo na cor vermelha também. Professor, tem algum tamanho específico para isso? Não, né? Você vai ver no desenho como é que fica melhor encaixado. Quando a gente for fazer a disciplina de desenho também, de projeto de instalações, a gente vai ver isso, né? Porque a gente vai fazer esse desenho num tamanho que não fique tão grande, mas que também não fique muito pequeno que não dê para enxergar, beleza? No caso do neutro, né? O neutro é na cor azul, não é isso? Lembrando lá da aula que eu falei de condutores. Cores, né? Isso. Então nós vamos ter aqui, ó, o neutro na cor azul, né? E ele é representado por um L, né? Um L meio que de cabeça para baixo. Em alguns projetos você encontra ele virado para a esquerda e outros projetos você encontra ele virado para a direita, né? Mas em todo caso ele vai ser neutro. Em alguns eu já vi até virado de ponta cabeça, né? A perninha do L aqui embaixo, mas não vai ter diferença nenhuma. Sendo L, certo? Vai ser o condutor de neutro. O aterramento, né? Ou terra, seria um T, né? Seria um T na cor verde. Isso aqui ainda vou mostrar para vocês no projeto, como é que a gente enxerga ele. E o retorno, né, para quando a gente for fazer a instalação de luminárias, né, a fiação entre o interruptor e a luminária, a gente chama de retorno, como disse o seu Vicente, é o complemento da fase, né? É como se fosse uma fase cortada aqui no meio, né? E geralmente é na cor preta. Tranquilo? Beleza? Beleza. Todo mundo parado, pensei que tinha caído aqui de novo.
Aham. Beleza. Então, no projeto, como é que a gente vai enxergar isso? Né? Eu dei uma complementada naquele projetinho lá, naquele que eu mostrei para vocês, e tá aqui a representação, né? Então, eu saio aqui do quadro de distribuição, passei lá pela luminária e vim para o interruptor, né? Então, aqui nós vamos ter o quê? Um condutor de neutro, não é isso? Tá aqui o Lzinho. Eu tenho um condutor de fase, certo? E tenho aqui condutor de terra, né? Se vocês observarem, aqui em cima de cada um desses circuitos, tem um número do circuito. Ou seja, esse aqui, ele é protegido pelo disjuntor 1, né? Circuito 1. Esse aqui é pelo circuito 2. Então, cada circuito aqui tem seu neutro, cada circuito tem sua fase, cada circuito tem seu terra. Não é isso? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Né, tá perguntando aqui, mas esse projeto aí tá na tela. Quando é impresso, fica como? O que acontece? Você pode imprimir ele colorido, né? Dá para enxergar o azul, o vermelho e o verde, você consegue enxergar numa boa. Ou você pode imprimir ele no preto mesmo, né? Como a simbologia aqui é diferente para cada um, né? O neutro é um L, o Tem fase como é identificar, né? o linha, né? Uma linha. E o terra é um T, dá para enxergar, dá para saber qual que é cada um. Beleza? A gente tem que estar familiarizado com isso aí, né? Porque, para Justamente. mim mesmo, isso aí para mim é novidade. Aham. Assim, projeto, né? Sim, Para sim. todos aqui, né? Nem todos. Seu Vicente aí, que já é craque. Né? Então, Tem uns profissionais aí na... então, o que Vicente que... Neto. Eu respeito, eu. Mas por acaso posso pôr na legenda? Sim, justamente. Então o que acontece? Na legenda a gente vai colocar toda essa simbologia. Eu vou mostrar para vocês. Né? O Neto perguntou aqui se pode usar tipo pesca. Né? A legenda é exatamente para isso. A legenda que vai informar toda a simbologia do projeto. Né? Então lá na legenda você vai ter que isso aqui é uma luminária de 100 watts no circuito 1, comando A. Né? Lógico, você não vai botar para todos os circuitos uma luminária, né? Diferente, um símbolo diferente, só porque aqui é do circuito 2. Então você bota lá 2, bota o comando e por aí vai. Né? A mesma coisa acontece com a fiação, né? Que eu falei lá do eletroduto para vocês. Que geralmente, quando é o eletroduto mais utilizado, de 3/4, a gente não coloca no projeto, né? Então ficaria aqui, ó. Ficaria só assim. Então já vou ter que saber, que lá na legenda vai estar dizendo também, que esse eletroduto aqui seria um eletroduto de 3/4, né? E a fiação é a mesma coisa. Quando a fiação é muito utilizada, por exemplo, fiação de iluminação, geralmente você utiliza a fiação de 1,5, né? Então, o que acontece? Aqui embaixo, ó, eu não preciso representar. Eu só coloco lá coloco lá na legenda. Aquele retângulo cortado azul é o quê? Esse daqui que você está falando, Neto? O quadro, né? É o quadro de distribuição. Ainda vou chegar nele. Ainda vou mostrar para vocês. Né? Então, o que acontece? Aqui você vai ter a indicação... Oi? Eu voltei, já tá só caindo aqui, professor. Beleza. Então, o que acontece? Aqui você vai ter a representação de todos os circuitos que vão estar passando nesse eletroduto, né? Então, às vezes você encontra ele nesse formato, né? Você puxa uma linha aqui dele, ó, do lado, aí diz, aqui nesse eletroduto vai passar o circuito 1, o circuito 2. Esse circuito 1 e esse circuito 2 tem o quê? Tem a fase, tem o neutro e tem o terra, né? Neutro, terra, neutro, fase e terra aqui. Qual a bitola dessa fiação? Fiação de 1,5. Né? Qual é a bitola, o diâmetro desse eletroduto? De 3/4. Né? Aí o que acontece? Aqui, para saber onde é que vai passar neutro, onde vai passar fase e onde vai passar terra, eu vou mostrar para vocês nas aulas práticas. Né? E também quando a gente for fazer os projetos de instalações. Né? Na disciplina de projeto de instalação. Isso aqui você não precisa se preocupar nesse momento, só na hora de fazer a prática. Então, o que acontece? Aqui da lâmpada para o interruptor, por exemplo, você só vai ter o quê? A fase, né, do circuito 1, comando A, que seria no caso essa lâmpada, né, e você vai ter um retorno. Não é isso, Vicente? É isso. Então, o que acontece? A fase, quando a gente for para a prática lá, a fase ela nunca vai ficar ligada na lâmpada. Ela vem ligada no interruptor. Né? Então, essa fase que está saindo aqui do quadro, ela vem, só passa por aqui, né? Ela não vai ter conexão nenhuma,
e volta aqui para o interruptor. Né? Então, o interruptor onde vai ser conectado à fase. Tranquilo? E quando o circuito é trifásico? Tem aqui, ó. Quando tem aqui o circuito trifásico, a alimentação que vem lá do medidor e vai chegar no quadro de distribuição. A gente tem aqui, ó, o neutro, as 3 fases e o terra. Né? Como o cabo já é um pouco maior, né, um cabo de 6 milímetros, a gente já vai colocar a bitola dele aqui. Tranquilo? Ok. Isso aqui eu vou mostrar parte por parte da casa para vocês. Mais para frente. Beleza. Aí, como o Neto perguntou, né, o que era aquele símbolo, aquele retângulo lá, cortado no meio. Né? Acho que ele está até sem pintura. Tá até errado, tem que pintar ele lá. Então, o que acontece? Como é que a gente vai diferenciar os quadros de distribuição? Né? Nós vamos ter aqui, ó, um QGBT, né, quadro geral de distribuição, de baixa tensão, né, no caso, e sobrepor. O que acontece? Você tem a parede, né, você tem as 2 linhas da parede, e você vai botar um retângulo cortado no meio, pintado, né, colado na parede. Né, como se você colocasse a caixa só encostado na parede, você não faz o rasgo para embutir ele. Esse aqui seria um quadro de distribuição de sobrepor. Quadro de distribuição geral de embutir. Você vai colocar ele simbolizando, ó, como se estivesse dentro da parede. Beleza? Você vai colocar ele aqui, ó, cortando já a parede. Quadro de distribuição de luz e força, né, que seria o QDLF. De sobrepor, mesma coisa. Ele só vai colado aqui na parede, né, encostado na parede. Beleza? E quando ele é de embutir, você coloca ele aqui pelo meio da parede. Tranquilo? Tranquilo. Entendeu, Neto, hein? Beleza. Aí tá aqui, ó, a legenda que eu falei para vocês, né? Eu não sei se a imagem está muito boa aí para quem está usando celular, né? Porque ficou muito pequeno. Mas o que acontece? Esse quadro aqui, né? Essa legenda, a gente coloca acima do carimbo. Lembra lá que eu mostrei para vocês no desenho como é que fazia o carimbo? Então, acima do carimbo, a gente vai colocar um quadro de legendas, né? Que é justamente aqui onde eu vou dizer, ó, que esse símbolo aqui é uma tomada de uso geral, baixa, né? A 30 centímetros do piso acabado, que essa aqui é uma tomada média, né? Interruptor com tomada, né? Tomada com interruptor, que seria a conjugada. Aqui eu utilizei a simbologia com a bolinha, né? Mas poderia colocar o S também aqui, certo? A tomada média com interruptor, né? Interruptor paralelo, seria o four-way, né? E por aí vai. Ponto de luz no teto, aterramento, com a distribuição. Tá aqui o eletroduto que desce, ó. No caso a seta apontando para dentro do eletroduto. E aqui, fase, neutro, terra, retorno, terra paralelo. Beleza? Beleza. Diga lá, Neto. Neto tá com a dúvida aqui. Exemplo de uma tomada no chão. Seria tipo de um supermercado? Sim. Tomada colocada no piso. Né? Como eu falei lá na parte 1, aqueles caixas eletrônicos, geralmente ele tem um ponto de tomada colocado no piso. Né? E dali você vai derivar, vai levar para um no-break, vai levar para um estabilizador que fica dentro do caixa. Né? Dentro da estrutura ali do caixa de passar. Acho que é gôndola que chama. Tem banco também? Tem, justamente. Geralmente a gente utiliza isso daqui quando a gente tem muitas mesas que não ficam próximo da parede. Né? Que não tem como colocar uma tomada muito próximo da parede para não ficar a fiação exposta lá. Né? Geralmente a gente coloca uma tomada de piso. Lá na sala de informática no grau tem isso aí. Isso, justamente. Tomadas tudo no chão, né? Isso. Por quê? Porque ali na frente você tem vidro. Né? Não tem como colocar uma tomada embutida no vidro. Uhum. Né? Então a gente utiliza ali tomadas no piso. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aí eu queria que alguém interpretasse esse circuitozinho aí. Fala, seu Vicente. Não, seu Vicente não vale não.
Quando o aí quadro é de pior. distribuição tá embutido. Aí é pancada. Pode escolher difícil, um, não? é? Pode escolher Escolhe um um. aí. É. Eu sei de um. O quadro tá embutido só. Aí. Então aqui já dá para Aí, saber, ó, que o quadro de tudo distribuição, interligado. ele tá embutido, não é isso? É. Isso. É. E aí, deixa eu ver aqui. Esse interruptor aqui na cozinha, né? Se Cadê? vocês observarem, ele tá aqui, ó, no circuito 1, Um D. né? No comando D. Esse interruptor aqui, quer dizer que ele tá ligando qual lâmpada? Essa daqui é a que eu de frente com o banheiro. É, O corredor. Neto disse que não dá para enxergar direito. Tá no celular, né, Neto? No corredor, professor. Pois é. Então, pior que não. 4 volts. Pessoal, dá para enxergar não direito aqui? Eu pra Eu tô botar no, enxergando direito. Taca no no zoom computador, aqui. dá pra me enxergar Celular. direito. Ah, porque então aí, Neto, ele dá uma distorção na hora de passar para TV. Tô vendo 2BC. Pronto, acima do 2BC tem um D. Né? Bem aqui tem um D. Então o que que acontece? Esse interruptor, ele tá ligando essa lâmpada. Né? Uma das teclas É. dele, se você observar, ó, é um S3, né? Então é um Certo. interruptor de 3 teclas. E 3. Aham. Não é isso? Então nós temos aqui, ó, um D que ele vai ligar essa lâmpada, certo? E nós temos aqui o 2BC que ele vai ligar qual? As duas lâmpadas aqui da Da cozinha, cozinha. certo? Ah, Uma tecla para ligar essa lâmpada e outra tecla para ligar essa segunda lâmpada. Beleza? Ei, professor. Oi. E esse da varanda aqui, que é F2. Deixa eu Mesma mudar aqui. coisa, não? Mesma coisa. Então o que que acontece? Aqui, ó, é um interruptor duplo, não é isso? S2, duas Uhum. teclas. E ele vai ligar, ó. O comando vai estar ligando essa lâmpada e essa, são as duas da ponta, certo? E vai estar ligando a do comando F, que é essa central, Uhum. certo? Neto tá perguntando aqui, só não entendi do 1B, mas por falta de atenção. Já o 2BC eu sabia que era das lâmpadas, mas não 3 teclas, não é 2 não. Aqui, Neto, ó. Deixa eu afastar aqui de novo. Porque o que que acontece? Aqui que eu vou estar dizendo que são 3 teclas, né? Onde eu botei aqui S3. Tá vendo aqui, ó? Dá para enxergar direito? Então, S3. Então, é um interruptor de 3 teclas. Um que vai estar no circuito 1, que vai ligar essa lâmpada do D, do comando D, e 2 teclas que vai estar ligando aqui as duas da cozinha. Ei, professor, Oi? esse cabo aqui do quadro de distribuição aqui tem ALM. Alimentação. Eu fico aqui. Alimentação. Né? Isso. Que geralmente quando vem a alimentação do quadro, ou do medidor para o quadro geral, você não tem um circuito específico, né? Você não vai ter 2, 3 circuitos. Você vai ter o circuito de alimentação. Beleza? E no caso, se ele for trifásico, ele vai vir com as 3 fasezinhas. Isso, justamente. No caso aqui, Ei, Neto, professor. só um momento, Ronilton. Aqui no caso, Neto, eu coloquei aqui, ó, o S3. O S3 é que está dizendo que são 3 teclas. Então, você vai ter aqui uma tecla do circuito D. Isso aqui é o circuito 1, comando D, que vai ligar aqui, certo? E aqui eu coloquei, ó, circuito 2, comandos B e C. Ó, se você observar, ó, isso aqui é o circuito 2 e aqui é circuito 1. 2C. Professor, Oi. essas linhas em azul representa a fase neutro e Aqui? a fase neutro Esse e o aqui? terra, né? Esse aqui? Isso. Não, a linha azul, ligando de quarto e quarto, entendeu? Aqui é o eletroduto. No caso seria o O eletroduto. eletroduto, tá falando isso aqui, né? Aí passando os três fios, né? Isso, dentro do Fase eletroduto. neutro e terra. Isso, então aqui, ó, você tem um eletroduto ligando uma lâmpada na outra, certo? Sim. E aqui dentro desse eletroduto, você tem o circuito 1 e o circuito 2, cada um com seu fase neutro terra. Uhum. Entendeu? Entendi.
Dentro do mesmo eletroduto. Isso. Dentro desse eletroduto você tem os dois circuitos. E cada circuito tem seus condutores. Uhum. Beleza? Beleza, entendi. Aí no caso aqui, Neto, no final da aula, você tinha falado que o interruptor duplo é exagero, né? Ou no caso era o three-way, ou four-way, eu não lembro. O que acontece? A pessoa entra aqui na casa. Primeira coisa que ela quer fazer é o quê? Ligar a lâmpada. É isso? Aí você vai dormir. Aí você vai lá pro quarto, toma um banho e tal e volta. Aí você quer ir dormir. Já pensou se você tá com a lâmpada tudo apagada, você tem que desligar essa aqui e voltar aqui no escuro? Entendeu? É verdade. Então você já coloca o interruptor aqui na saída do outro lado, porque você não precisa ir lá e voltar no escuro. Você fica aqui no claro e você desliga ela por aqui. Diga lá, Leonardo. Falando alguma coisa? Eu tenho também um exemplo. Quando você, vamos supor que você tem uma residência no andar de cima, né? Uma casa de andar. Aí você, no momento, não tem banheiro disponível lá. Sim. Aí tem uma escada para tu subir e dormir. Quando tu quer usar o banheiro, tem que descer. Aí tu pode botar um interruptor ligando a luz lá em cima e outra lá embaixo, né? Que você pode também estar fazendo isso. Porque você pode ter esquecido, né, de desligar lá, aí pode ligar em cima. Aí para voltar no escuro. Aí pode até tropeçar e sofrer um acidente. Né? Justamente. Aí no caso, né, da four-way, né? Esse aqui é um three-way, sim. No caso da four-way, imagina aí um prédio de 4 andares. 3 andares, vou botar o mínimo, né? 3 andares. O cara vai lá, liga lá embaixo. Aí no segundo andar você tem outra tecla. Você consegue, né? Os 2 andares. E no caso de você ir lá pro terceiro, como é que você vai desligar? Aí no caso você vai ter um four-way. Vai ter uma tecla no térreo, um interruptor three-way no térreo e um interruptor de three-way no segundo andar, certo? Esse interruptor do meio, no caso, vai ser um four-way, né? Vai ser o three-way nas duas pontas, 2 three-ways e um four-way no meio. No caso de um corredor muito grande, né? Corredor de hotel, por exemplo. Imagina se o cara só pode desligar a lâmpada no início e no final do corredor. Como é que fica aqueles quadros que ficam no meio? Amor. Entendeu? Então o four-way, ele é utilizado quando você tem áreas muito grandes. Entendeu? Sim, pessoal. Mais alguém se habilita aí a interpretar mais um cômodo? Vai lá, Leonardo. Professor. Diga lá. Você entendeu a pergunta do Neto aí? O banheiro. Eu tô lendo aqui. Só um momento, Leonardo. Deixa eu só ler a pergunta do Neto aqui. No corredor, porque eu poderia pôr uma tomada, interruptor no caso. 3 teclas, 3 three-way, tipo num corredor, sendo que posso pôr uma para 2 lâmpadas e uma para todas. E outra para o restante, caso seja um corredor de 4 lâmpadas. Aí complica, né? Isso, justamente. Né? Então você ia ter que ter um three-way para cada lâmpada. Né? Aí dá mais trabalho. Aí você vai deixar uma lâmpada ligada e apaga o restante. No caso do three-way, você vai ter mais opções para ligar e desligar. Seria uma para todas, mas aí você ia colocar só uma, mas aí não dá para você comandar tudo numa só. Porque, na verdade, o three-way e o four-way é para simplificar a vida da gente. Aí não vamos atrapalhar, né? Justamente. Aí vai dificultar mais, né? Justamente. E aí, Leonardo, o banheiro? O banheiro, bora lá. Essa tomada 2D aqui. Interruptor. Né? O comando, ela é o interruptor, né, no caso. Isso. Aí ela tem o comando dessa 2D aqui, dessa lâmpada. Uhum. E quais são os fios que estão passando nela? No caso aqui, elas... Nesse eletroduto. Justamente. Então, como eu falei para vocês, né? O fase, ele vai até o interruptor, né?
Do interruptor para a Certo. lâmpada, aí você só vai ter o retorno. O neutro já ficou lá na lâmpada. Ah, ficou na lâmpada. Isso, o neutro fica lá na Seguindo lâmpada. para... Ó, o neutro do circuito. Beleza, então o que acontece aqui, Leonardo? O neutro chega, né? Chega neutro, fase terra, não é isso? Certo. O neutro fica nessa lâmpada, certo? E para cá, ó, eu venho com fase, certo? Sim. O interruptor vem a fase. Beleza. Saindo do interruptor, eu vou voltar com o retorno. O retorno. E fecho o circuito. Certo? Certo. Então, ó, eu tenho um neutro aqui. Eu tenho um neutro chegando aqui, certo? Que vem lá do B1, né? Isso, que vem daqui, né? E ficou o neutro. Aí, Sim. da lâmpada, continuando para o interruptor, eu venho com a fase, certo? Certo. A fase ficou aqui. Voltando para a lâmpada, eu vou ter o retorno. Aí eu fecho o circuito, aqui. Beleza? Aí, Certo. dessa lâmpada para cá, o que continua? Eu continuo o neutro, continuo a fase e continuo o A terra. fase e o aterramento. Isso. Oxe, tem 2 Neto Brito. Já vê isso. É Né? porque é pra eu falar, cara. Agora deu certo. Ah, sim. É porque eu no notebook aqui, ele não tem a placa de drive para captação de áudio. Aí eu falo no celular, entendeu? Ah, tá certo. Aí aqui, ó, a mesma coisa, né? O neutro ficou Ela lá, tá fazendo faraway. vem a fase para cá, né? Vem a fase para cá e vai voltar o retorno, certo? Então eu vou simbolizar aqui, ó, qual é a fiação que está passando nesse eletroduto. A fase está vindo e o retorno está voltando, E o retorno tá voltando. beleza? Quando a gente for fazer a prática, fica mais fácil de entender essa fiação que está indo, que está voltando, o que está passando. Com certeza. Né? Porque assim você só olhando o projeto fica meio complicado, mas para quem ainda não tem experiência, né? Mas depois que vocês pegarem a prática, já fica mais fácil de entender. Professor, no quarto 1 aqui, que tem que eletroduto aqui tem aqui o circuito 1, circuito 2, um desses aqui, o que está saindo da caixa aqui do quadro, só tá passando, né? Isso. Aqui no caso ele está passando só o circuito 2, né? O circuito 2 vem por aqui e passa direto. Sim. Ah, sim, sim. Agora o 1 aqui já é do interruptor, né? E a lâmpada. Já é para essa lâmpada, isso. Já pega a lâmpada e pega o interruptor. Uhum. Beleza? Geralmente a gente utiliza assim para não ficar lançando muitos eletrodutos. Uhum. Né? Então o eletroduto passa para cá e depois passa outro para lá. Entendeu? Então geralmente a gente utiliza um caminho só. É como se a gente conseguisse, como se a gente fizesse um rio, né? Sai daqui, ó, vem para cá, daqui vem para cá e depois sai só derivando. Ah, entendi. Professor, Oi. se no caso, bem no quadro, por alguma eventualidade, esse fio, esse eletroduto que está passando para o quarto 1 quebra, aí vai danificar o do banheiro e o do quarto 2, não? Sim, no caso aqui ele vai danificar tudo que estava conectado para cá. No caso seria os cômodos na parte de cima. Isso, se quebrasse ou se quebrasse duas fases ou dois neutros, né? Só no caso quebrasse só esse fio que sai do quadro. Porque no caso aqui são dois circuitos, né? Teria que quebrar os dois circuitos. Porque se quebrar uma fase só vai desligar tudo que for do circuito 1. Entendeu? Ah, não, agora entendi. Ó, porque no caso, o que está simbolizado nessa luminária, né, que tá no meio. Isso, justamente. É tudo esse número 1 é tudo que pertence ao circuito à fase 1, né? Circuito 1. Circuito 1, no caso. Isso. Ah, não, beleza. Agora, tranquilo? Professor, trata um pouquinho. Então, ó, tudo que tiver aqui no circuito 1, né, é a lâmpada do quarto 1, a lâmpada do quarto 2, deixa eu ver o que mais. A lâmpada da varanda e a lâmpada da sala, né? Tudo está no circuito 1, certo? No circuito 2, o que que tem? A lâmpada dos banheiros, né, dos 3 banheiros aqui, e a lâmpada da cozinha. Tranquilo? Tranquilo. Entendi.
É porque se você ficar olhando de cada um, você acaba se confundindo. Isso, justamente. Não, pois é, que eu tô focando só em cômodo por cômodo, mas vendo assim já aqui no celular, eu tô pegando cômodo por cômodo. Já na televisão, tá Pega focado tudo. na planta toda. Uhum. Beleza? Beleza. Aqui, ó, se vocês observarem, no caso da Triway, né, um dos interruptores é onde vai chegar a fase, certo? E vai sair, ó, 2 retornos de cada um dos interruptores, né? Ou seja, do interruptor do comando C, eu vou ter 2 retornos, e do interruptor do comando D, eu vou ter 2 retornos, certo? Quando eu for fazer a prática, fica mais fácil de vocês entenderem isso aqui. Não vou nem falar agora não, senão vai complicar mais a cabeça de vocês. Beleza? Professor, Porque na prática eu faço um diagramazinho, fica mais fácil de enxergar. Diga lá, Antônio. professor, no caso, uma das dificuldades que eu estou tendo ainda é sobre a quantidade de cabos para uma planta dessa. Quantidade que poder- você fala, a metragem? Sim, a metragem de cabo que eu devo passar para o cliente comprar. Sim. Sim. O que tem? Essa é a dificuldade que eu estou tendo hoje, né? Quando um projeto que ele me pede, que ele quer saber a quanto ele deve comprar de cabo, um cabo de 2,5, de 4, de 6 milímetros. Sim. Nessa planta aí pode pedir 1.000, viu? 1.000 metros. No caso aqui, E é Antônio, cheio demais. como é que a gente costuma fazer, né? A gente que é projetista. A gente mede as distâncias, né? Vê qual é o percurso completo aqui que a fiação vai fazer, e cada vez que tiver uma descida dessa, a gente coloca 3 metros. Né? Isso vai depender da planta baixa, porque a gente tem que ver o pé direito, né? Para saber quanto que ele vai descer, certo? E aqui, geralmente, quando a gente termina de fazer isso, eu costumo fazer tubulação por tubulação. Ou seja, daqui do quadro até essa luminária, quantos metros tem? Eu vou lá no AutoCAD e meço. Né? Deu 3 metros, por exemplo. Boto lá 3 metros de fase, 3 metros de neutro, 3 metros de terra. Daqui para cá, eu tenho o quê? Tenho mais 3 metros. 3 metros de fase, 3 metros de terra, 3 metros de neutro. Entendeu? E cada descida que eu faço assim, eu coloco 3 metros. Aí eu vejo o que está descendo lá. Eu tenho 3 metros de fase e 3 metros de retorno descendo aqui. Eu costumo fazer assim. O seu Vicente, como ele já tem uma prática, talvez ele já faça de cabeça, assim. E aí, seu Vicente, como é que vocês fazem lá? Eu fugi um pouco aí dessa explicação que eu estava olhando bem aqui, outra aqui. Para levantamento de material. Mas deixa eu explicar bem aqui. Não entendi a pergunta, não. Eu estava pensando em outra coisa aqui. A pergunta é, eu quero passar para o meu cliente que ele vai comprar 500 metros de cabo e é suficiente para a produção dele. A pergunta que eu fiz para o professor, como é que eu faço para dimensionar a quantidade de cabos em metros para o cliente comprar? Entendeu? Por exemplo, eu vou pegar aqui, vamos supor que eu preciso de 300 metros de cabo. Uma coisa simples, né? Menor. Que eu teria uma peça de azul, um preto e o outro verde. E o vermelho. É fase ainda. E o vermelho, que então seria 4. São 4. Né? Ou seja, seria 400 metros que o cliente ia ter que comprar para mim fazer a instalação dele. Mas aí, assim, quando você pega o projeto, para poder você dimensionar isso, a minha dificuldade, né, hoje, até o momento, é fazer isso, como é que faria isso olhando a planta. O professor falou que ele bota no AutoCAD. Aí, que ele já vai botando as medidas e vai só somando, né? No projeto a gente mede no escalímetro. Justamente. Entendeu? Então, no escalímetro, você pega a distância entre um ponto e outro e sabe a quantidade de metros de cabo, entendeu? Justamente. Aí faz a mesma coisa, né? Pega a distância lá e bota lá.
tantos metros de neutro, tantos metros de fase, tantos metros de retorno. Isso. Até terminar o projeto inteiro. Vou anotar aqui mais uma ferramenta. É escalímetro. Isso aí não pode faltar assim, na mala de ferramentas do eletricista. Né? Eita, tá faltando aqui, ó. Professor. Oi. Vou falar aqui de um detalhe bem que eu estou vendo aqui nesse interruptor de 3 teclas aí, na cozinha. Tá na cozinha. Sim. Ele está acendendo as 2 lâmpadas da cozinha. Isso. E uma no hall, né? Isso. Só que ele não pode ter 2 circuitos diferentes, né? Que ele tá um D aí no hall. Isso, tá aqui. E 2B e 2C na cozinha. Sim. Ele tinha que ser 1D também, ou 2D também, hein? Tá no hall. Aqui Isso. do circuito? Isso. Poder pode. Porque cada blocozinho de interruptor, ele tem uma entrada de fase. Né? Você não vai ligar um interruptor, uma fase só no interruptor. Dá para colocar. Mas eu não vejo, a gente não faz isso não. Eu não vejo justamente. Muito viável, não. É isso que eu tô lhe dizendo. Poder colocar até pode, né? Não é viável. Eu coloquei aqui mais como exemplo, né, para mostrar como é que fazia a ligação. Mas aí no caso aqui você poderia colocar um interruptor de uma tecla e um interruptor de 2, por exemplo. Né? Mas poder ligar pode, dá para fazer. Entendi. Professor, Oi. depois você tira as medidas aí, você coloca uma margem de sobra, né? No cabeamento. Isso. Aí você faz o que, essa porcentagem a mais? Dependendo do tamanho da edificação, né, a gente coloca entre 10% e 25%. De 10% a 25%. Se botar logo era 30%. Né, Qualquer coisa, né? Porque o que acontece? Vai ter emenda. Aqui no projeto é uma coisa. Né? Aqui no projeto é uma coisa. Quando for fazer lá na prática, muitas vezes a gente precisa fazer um desvio, né? Ou essa distância não bate, né? Como o senhor Vicente falou uma vez na aula. Muitas vezes o projeto que é enviado lá para a obra precisa fazer modificações. Então, é certeza isso aí. Nem sempre segue a risca, né, do projeto. Né? Nem sempre segue uma linha traçada. Né? Justamente. Tem um desvio, tem uma derivação. Se for uma coisinha de casa, é mais fácil de você fazer. Agora, quando é uma instalação maior, uma loja, um galpão, alguma coisa do tipo, aí sim, você precisa colocar uma sobra bem maior. Tranquilo? Levando em consideração o pé direito. Justamente. Precisa saber o pé direito para poder colocar as descidas, né? Sim. Lembrando que a descida aqui, a interruptor está a 1,10 m do chão, né? Ainda tem isso. Mas geralmente a gente coloca a altura do pé direito, sendo a descida aqui, justamente para ter essa sobra, né? Essa reserva. Beleza? Beleza. Aí acontece muitas vezes também de no projeto tá a simbologia errada aqui. Né? Não sei se você já pegou isso, Vicente. De ter a simbologia errada aqui, de ter 2 neutros, 2 terras. Aí é que o eletricista, tem que mostrar que é bom, né? Que ele entende que ali tá errado. Acontece muito. Quando ele tem bastante prática, ele é acostumado a fazer, na hora que ele bate o olho em cima, ele sabe que não tá certo, né? Justamente. Beleza? Acontece muito erro disso quando você tem three-way. Né? Three-way é meio chato para você projetar ele, que você precisa estar observando quantos neutros tem, quantos retornos estão passando ali. Beleza? Se vocês observarem aqui, ó, estão passando 6 retornos. Nesse caso aqui no meio, ele só está passando 5. Por quê? Porque um já ficou aqui no C. Já ficou nessa lâmpada. Beleza? Mas na prática vai dar para a gente ver isso aqui diferente. De um jeito mais fácil. Beleza? Beleza. Tranquilo. Aí tá aqui, eu só aumentei um pouco mais o desenho, né? Peguei parte por parte para mostrar para vocês, para quem utiliza o celular, né? A passagem aqui que do quarto para o banheiro aqui, por exemplo, está passando por esse eletroduto. 2 circuitos, né? Circuito 1, circuito 2, cada um com seu fase, neutro e terra. Beleza? Aí assim eu fiz em todas as partes da casa. Tranquilo? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui. Acho que não, só fiz mostrar mesmo isso. Só peguei a planta e dei um zoom nela. Beleza.
Outros símbolos que vocês podem encontrar no projeto, né? Seria esse triângulozinho, né? Parecido com um triângulo, parecido com a tomada, só que ele é composto por linhas, né? Isso daqui ele vai representar o aterramento, certo? Geralmente você encontra ele próximo dos quadros de distribuição e nas entradas, né? Entrada de energia. Tranquilo? Aterramento de quadro, por exemplo, também. Disjuntor monofásico, né? Eu vou mostrar para vocês um diagrama ainda, diagrama unifilar e trifilar, que a gente vai ver qual é o tipo de disjuntor por esse símbolo. Né? Se vocês observarem, o disjuntor monofásico, ele vai ter uma linhazinha aqui, ó, como se fosse representando uma fase. Né? E aqui do lado vai dizer qual é a amperagem dele. Beleza? Quando for trifásico, eu tenho aqui as 3 fases. Tranquilo? Quando eu quero representar motores, eu coloco um círculo com a letra M e digo aqui a quantidade de fases que ele tem. Se é um disjuntor monofásico, né, seria o quê? 1 e esse tiozinho. Como é trifásico, eu botei o quê? O 3 e um tiozinho. Beleza? Então, isso aqui ele vai estar representando, dizendo que são 3 fases nesse cabo, ou nesse motor. Beleza? Esse tipo de simbologia também. Aí nós temos aqui o diagrama unifilar, né, que seria como se fosse um resumo do que tem lá no quadro de distribuição. Né? Então, aqui nós temos a entrada nesse quadro com 5 cabos de 16 milímetros, certo? Então, aqui eu vou ter o quê? As 3 fases, o neutro e o terra. Tranquilo? Tá vindo lá de um quadro geral, tá chegando nesse quadro. O disjuntor geral dele aqui foi colocado um disjuntor de 63 amperes. Se vocês observarem aqui, ó, tem 3 traços, né? Então seria o quê? Um disjuntor trifásico, né? Então tá o que tá aqui, ó, 3F. Aí nós temos aqui a distribuição, ó, dos circuitos. Nós temos aqui a distribuição de circuitos. Se vocês observarem, é que eu estou representando uma linha só para alimentar cada circuito. Não é isso? Então, por isso que eu chamo de unifilar. Ou seja, eu estou mostrando um fio só. Né? Uni de um, filar de fio. Uma alimentação. Justamente. Então, eu estou representando as 3 fases como se fosse um fio só. Aí nós temos aqui o circuito 1, faz a tomada trifásica da lavagem. O disjuntor dele, lógico, disjuntor trifásico. Na hora de fazer a representação, o que eu gosto de fazer? Se o circuito é trifásico, eu represento essa etiqueta dele mais larga, né? Justamente para facilitar na hora da pessoa de fazer a leitura do diagrama, para ele saber que esse disjuntor aqui é maior, que seria um disjuntor trifásico, né? Mas você pode encontrar também ele com a etiquetazinha fina assim, né? Só a diferença que vai ter é o disjuntor aqui que vai ser trifásico. Beleza? Tranquilo? Diga lá, Antônio. Professor, em alguns estados, a concessionária ela não aceita que o aterramento venha lá do quadro de distribuição. Ela quer que você faça o seu independente lá dentro da edificação. Você sabe me dizer se aqui no Piauí a Equatorial permite a gente trazer o aterramento até o quadro de distribuição, do quadro de medição ao de distribuição? Sim. Ou não? O quadro de medição depende do tamanho da edificação também. Se for uma edificação muito grande, né, que o percurso seja muito grande do medidor lá para o quadro da edificação, geralmente é feito um aterramento para o quadro de distribuição ou para a estrutura toda da casa. Né? Certo. Mas o mais comum mesmo de acontecer é pegar o mesmo aterramento do medidor. Entendi. Beleza? Por exemplo, se tiver para-raio, né, se for um prédio, um galpão maior, né, ele já vai ter o para-raio dele. Então, ele vai ter um aterramento na medição e vai ter o aterramento de para-raio. Então, os quadros de distribuição internos da edificação, você pode pegar o aterramento do para-raio. Beleza? Certo. Ok. Tranquilo. Então, aqui ó, nós temos um diagrama que vai mostrar como se fosse uma linha só, representando as 3 fases. Beleza? E aqui é a distribuição de circuitos, né? Lembrando lá da distribuição de reserva, né? Sempre deixar circuitos reservas, né? Que aí vai depender da quantidade de circuitos também. Tranquilo? Aqui a gente coloca
o que é cada circuito, né? A descrição do circuito, o número do circuito, no caso, o circuito 6 aqui vai alimentar um quadro de bombas. Aqui nós vamos ter o disjuntor, certo? Trifásico. 35. E a corrente dele, né? No caso aqui seria um disjuntor de 35 amperes. Beleza? Aqui disjuntor de 10 e por aí vai, monofásico. Tranquilo? Mas a representação que é mais completa seria a representação do diagrama trifilar, que ele vai representar exatamente as 3 fases, né? Fase R, ST. Eu tenho aqui o disjuntor trifásico. Como ele aciona ou desaciona, né? As 3 fases ao mesmo tempo, então eu coloco aqui já a representação dele, ó, pegando as 3 fases, né? Mesma coisa, só peguei o diagrama e modifiquei ele. Então aqui, ó, circuito 2, eu tô pegando, lembra lá da distribuição de circuitos que eu falei para vocês? Né, que a gente precisa fazer o balanceamento também? Então a gente vai fazer o balanceamento por aqui, né? Então o circuito 2, ele está aqui na fase A, circuito 3, R, circuito 3 está na fase S, circuito 4 está na fase T. Circuito trifásico, ele vai pegar as 3 fases. Não é isso? Então, esse pontinho aqui, ó, essa bolinha, vai indicar em qual fase que esse circuito está conectado. Beleza? Professor, Oi. como são cargas diferentes, como fazer esse balanceamento das fases? Eu mostrei na aula passada. Que a gente vai fazer como? Quando a gente for fazer a distribuição, a gente vai começando pelas cargas maiores, né, e vai distribuindo em cada fase. E as cargas menores a gente vai botando na carga que está com menos, na fase que está com menos carga. Beleza? No vídeo da aula passada, eu mostrei direitinho. Ele não estava na aula passada, não. Foi, ele faltou. Foi. Mas se você ver no vídeo lá, Antônio, tá mudo aí. Se você olhar no vídeo da aula passada, lá eu mostrei direitinho como é que faz, para ficar o mais balanceado possível. Eu vou dar uma olhada nele, que eu não consegui ver ainda a última aula. Aham. Consegui ver de quarta-feira, atrasada, né? Isso. Passada, mas não consegui ver a de sexta-feira. Pois é, se eu não me engano, foi exatamente na aula de sexta ou foi na aula de segunda, eu não lembro bem. Mas teve uma das 2 aulas que eu mostrei esse balanceamento. A gente fez um balanceamento passo a passo. Então aqui, ó, nós vamos ter mostrando que a caixa do quadro de distribuição ela é aterrada, né? Então você tem aqui um aterramento nela, né? Aqui até faltou eu mostrar o neutro e o terra chegando, né? Que está faltando na entrada, ó, se vocês observarem. Então aqui eu vou ter mostrando, ó, que aqui tem um circuito trifásico, né? Está conectado nas 3 fases aqui. Eu tenho um circuito monofásico, né? Disjuntor monofásico conectado na fase A, outro aqui monofásico na fase B, outro na fase C. Né? É basicamente a mesma coisa. O que vai mudar é só a simbologia. Beleza? E aqui fica melhor até para a gente ver o balanceamento dessas cargas, né? Dessas fases, na verdade. Porque aqui a gente consegue dizer quanto tem de potência, né, de carga em cada uma delas. Né? Então, o diagrama trifilar ele acaba sendo um pouco mais completo, porque tem mais informação do que o diagrama unifilar. Beleza? Ele é um pouco mais simples de você enxergar. Dá mais trabalho para você fazer. Né? Fazer no AutoCAD. Fazer cada linhazinha dessa daqui dá mais trabalho. Mas acaba sendo melhor na hora de executar. Né? Na hora de colocar em prática. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, pessoal, ficou alguma dúvida ainda sobre a leitura de projeto? Clareou. Clareou. Aí o que acontece? A partir da aula de amanhã, a gente vai começar as aulas práticas, né? Eu vou dividir aqui as turmas, os grupos, e mando para vocês ainda hoje, quem que vai amanhã. Quem não puder ir, já me avisa lá no grupo, quem não puder ir amanhã, que aí eu já boto para a aula de quarta-feira, né? Então, assim, essa parte aqui de leitura de projetos foi só uma introdução porque será, na verdade, a disciplina de projetos de instalações elétricas. Né? Então, assim, nessa parte de instalações, nessa disciplina de instalações, eu queria só que vocês começassem a entender um pouco mais de como é que faz a instalação elétrica,
né? Porque essa fiação aqui a gente vai ver na prática, né? Vai ver lá no laboratório. E a elaboração do projeto em si, a gente tem uma disciplina específica só para isso, né? Então, assim, na aula de desenho, na disciplina de desenho, a gente aprendeu a fazer a planta baixa, né? Aprendeu a fazer a estrutura da casa, de certa forma, representar a estrutura da casa. E vai ter a disciplina de projeto de instalações, que a gente vai aprender a fazer a instalação elétrica em si. Beleza? Que aí eu vou ver com a coordenação para quando ela vai ficar, porque o ideal mesmo seria de colocar ela junto, muito próximo da matéria de desenho, né? Inclusive, na reunião lá de na reunião de segunda-feira, o que ficou acertado com relação à matéria de desenho, né? A gente vai ter uma semana de revisão, né, para a gente fazer uma revisão de todos os comandos lá que a gente aprendeu, né, fazer de novo, outra planta baixa e tal, para na semana seguinte, que a gente parou no dia da prova, né? Vocês escaparam. Foi isso? Então, o que acontece? A gente vai ter uma semana lá para praticar, né, para fazer de novo uma planta baixa, lembrar os comandos, tudo, né, para na semana seguinte a gente já fazer a primeira prova. Né? A gente vai ter mais, acho que 2 semanas, eu tenho que ver lá na programação quando foi que a gente parou, quantas aulas ainda faltavam. A gente vai ter mais 2 semanas e faz a segunda prova. Beleza? Beleza. Com relação à prova de instalações, né? A primeira prova. Como foi o que foi que eles me disseram lá? Que essa primeira prova fica a nota que está lá, né? Que eu ainda não tive, foi nem tempo de corrigir. Vou aproveitar para corrigir amanhã, depois da aula de vocês, já que é sábado, né? Vou corrigir amanhã, ver a pontuação do pessoal que fez as atividades nas aulas. Lembra lá que eu falei para vocês que aquelas atividades iam salvar muita gente? Né? Eu acho que ela vai salvar muita gente ainda. Não, Eu espero que ela me salve, né? Né? Então, eu vou somar a pontuação das atividades também, beleza? E vou somar com a nota da prova. Aí a gente vai ter as aulas práticas, né? Como eu falei para vocês, a nota das aulas práticas vai ser a participação, né? Durante a aula lá, a elaboração, o desenvolvimento de vocês durante a aula em si, né? Então, assim, como eu vou estar acompanhando, muito dificilmente alguém vai tirar nota baixa nela, né? Mas aí, como é que vai ser a nota final? Professor, Oi. você não quer o projeto que eu estou executando ali não, para a gente valendo a nota aí, as 2 notas? Aí, O projeto, se eu quiser, eu faço na mão. então, o que acontece? Neto, já estou finalizando a execução. Ele já está executando. Então, o que Você não é pra ele acontece? que vai. Não. Então, o que acontece? Na segunda nota, a gente vai ver a prática, né, o desenvolvimento de vocês na hora da aula lá, né, a não ser que alguém bote fogo no laboratório, que aí zera direto, né? Aí eu vou ver, né, durante as aulas, vou avaliar vocês, e a soma das 2 notas, né, essa nota que vocês fizeram agora, com a nota das aulas práticas, tira a média das 2 e fica a nota final de vocês, né? Então, assim, depois que acabar a disciplina, aí eu vou fazer o somatório, fazer a média lá de cada um, e quem ficar de recuperação, né, eu vou fazer uma nova prova com vocês, né, que aí eu vou ver se vai substituir a nota que está lá, né, como média, ou se vai ser feita outra média, né? Isso aí eu ainda preciso ver com a coordenação. Beleza? Beleza. Então, a partir de amanhã a gente começa com as aulas práticas. Eu vou dividir logo aqui os grupos, aí envio para vocês. Tem alguém que não vai poder ir amanhã? Professor, eu vou logo lhe dizendo aí que amanhã não dá para mim, não. Dá para quarta-feira. Pronto. Pois, Amanhã Eduardo, tem que grau, professor? Eduardo, me manda uma mensagem lá no grupo, para eu lembrar. Professor. Certo. Oi? Amanhã a aula é no grau lá, é? Lá no grau, isso. Qual é Lá o no horário laboratório. mesmo? 7 horas. 7 horas, né? Isso. Beleza? Ou se Beleza. vocês quiserem mais cedo também, não sei. Aí depende de vocês. Então, tá bom esse horário aí. Pois Às é, 19 tá Esse bom. horário mesmo. dá tempo Tá de bom. chegar. Isso. Pois tranquilo, então. Ou então, até amanhã. Então, Valeu, professor. Valeu, pessoal.
Boa noite. É.